dia. Bom, vamos iniciar a nossa conversa suburbana, então. Eu queria, para a gente abrir o nosso encontro, chamar o Padre Nivaldo para nós fazermos a oração inicial. O Padre Nivaldo é assessor vicarial da Pastoral da Comunicação. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Junto de nós, e estamos em sua casa, invocamos a companhia e a intercessão daquela que é nossa mãe, mãe da pureza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecidos ao Maurício e aos irmãos do Apostolado Cobras, nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, desejosos de ouvir através deles aquilo que precisamos para o bem dos nossos irmãos e irmãs, para o bem da Tua Igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos de coração aberto e sensíveis a tudo aquilo que nos será oferecido e partilhado nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agradeço ao Luiz a oportunidade desse evento, já na sua terceira edição, com a graça do bom Deus, e ao mesmo tempo agradeço a presença dos irmãos, não só daqui do suburbano, mas também de outros vicariatos que vêm participar conosco nesta manhã, já avisando, Nós estamos transmitindo pela página do nosso vicariato suburbano. Então você, tendo acesso à fanpage da sua paróquia, compartilha por ela, já que é um evento vicarial, não precisa ter melindre nenhum, medinho nenhum, é autorizado o evento. Você pode compartilhar para que mais irmãos sejam também eles esclarecidos e beneficiados pelo que nós vamos viver aqui nesta manhã, certo? Bom, então eu já chamo para ocupar aqui nessa sala de estar montada carinhosamente pela equipe da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, nosso amigo Maurício Abambres, do Apostolado Courage Brasil. Bom, primeiro alguns agradecimentos já de início, gostaria de agradecer a Paróquia Nossa Senhora do Amparo e Santa Maria Gorete pela acolhida dessa terceira edição de Conversas Suburbanas, agradecendo a pessoa do Padre Marcelo Renato e também da Tatiana Távora, que é a coordenadora da Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia. Também agradecer a presença da Livraria Paulus, que trouxe alguns exemplares ali de alguns livros importantes, alguns sobre o tema que nós iremos tratar hoje, mas algumas novidades também, a Cristo Vivit, que é a exortação apostólica pós-sinodal, também já está disponível lá. Como o Padre Nivaldo disse, nós estamos transmitindo ao vivo pela fanpage do Vicariato Suburbano, então os coordenadores e agentes de Pastoral da Comunicação que estejam nos vendo podem retransmitir, podem compartilhar essa transmissão nas suas próprias páginas paroquiais, mas nós descobrimos um novo artifício hoje, chamado Watch Party. Parece que ele impulsiona melhor nessas transmissões. Então, você tendo acesso aí na administração da sua fanpage paroquial, já pode fazer a Watch Party dessa transmissão também.
Quem estiver nos acompanhando também podem colocar as suas perguntas no decorrer aqui dessa conversa, né? É só colocar as perguntas para a Denival que está acompanhando, Cíntia, né, que é a coordenadora da PASCOM da Quinta Forania, também vai estar acompanhando para poder nos repassar as perguntas que forem feitas pelo Facebook. O que mais? A cantina também está aberta, né? Primeiro para avisar que a cantina da paróquia também está aberta para quem desejar comer alguma coisa ou tomar um café, ok? Vamos lá então. Cadê o rapaz do santuário? Você pode operar para mim só o data-show? Operar o data-show ali para mim só para passar. Bom, o tema desse encontro hoje, né, é sou homossexual e católico, e aí? Esse tema foi pensado por nós, da equipe vicarial da PASCOM, há 2 anos. Né? Logo no primeiro Conversas Suburbanas, cujo tema era é possível ser católico e socialista? Foi o primeiro tema do Conversas Suburbanas que nós realizamos. Convidamos o Alexandre Varela, né, o catequista, né, para estar conosco para poder conversar sobre esse tema. Né? E desde quando nós iniciamos o projeto Conversas Suburbanas, esse tema já havia sido pensado. Né? Só que devido às oportunidades, nós não conseguimos fazê-lo naquele mesmo ano. Nós realizamos 2 Conversas Suburbanas no ano de 2017, né? É possível ser católico e socialista, e o segundo nós convidamos a Ronaldo e a Tatiana, né, que foram os coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar, né, para falar sobre o tema ideologia de gênero longe de nós. Né? Então, nesse terceiro Conversas Suburbanas, nos chama a atenção o fato de que há muito tempo nós temos acompanhado a forma como as pessoas com tendência homoafetiva, né, os irmãos com tendência homoafetiva, irmãos e irmãs, né, são acolhidos em nossas comunidades. Né? Muitas vezes com um certo preconceito e às vezes até uma agressividade, né? Não só nas nossas comunidades, mas também nas redes sociais digitais. Né? Muitas vezes também com descaso ou até sendo permissivos em alguns aspectos, ou no pior dos casos sendo completamente indiferentes a essa causa, como se aquilo não fosse problema nosso. E não é verdade. A gente sabe que essa realidade existe em nossas comunidades paroquiais. Não vamos tapar aqui o sol com a peneira hoje, a gente vai entrar nesses temas sim, né? E saber como nós podemos lidar para não perder esses jovens, não perder essas jovens que têm essa dificuldade e enfrentam essa realidade em suas vidas. Tá? Bom, para começo de conversa, né, eu vou trazer aqui um texto, né, o artigo do Catecismo da Igreja Católica que fala sobre esse tema. Ele diz o seguinte lá no artigo 2357 do Catecismo da Igreja Católica: a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo, ou como, né, o apostolado Courage costuma chamar, e como nós vamos nos adaptar a chamar também, atração pelo mesmo sexo, AMS. Tem se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o lado sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Um número considerável de homens e mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas. Essa propensão, objetivamente desordenada, constitui, para a maior parte deles, uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Bom, isso é o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica nesses 3 artigos. Então eu já pergunto para o Maurício. Bem-vindo, Maurício, em primeiro lugar. Obrigado. Maurício veio de São Paulo,
diretamente para essa conversa urbanas. A gente agradece imensamente essa sua disponibilidade de estar conosco. Eu já faço a pergunta direta. Maurício, você é homossexual? Não. Muito bem. Pode. Não, porque esse é um rótulo, como você mesmo explicou. No apostolado a gente usa o termo atração pelo mesmo sexo. E usar assim, a igreja é muito delicada quando ela fala, você pode perceber ali que falou das pessoas homossexuais. Ela colocou não como um substantivo, ela colocou como um adjetivo, algo que acompanha a pessoa. Então, eu não sou homossexual, eu sou um homem que sente atração pelo mesmo sexo. Né? Então, essa, digamos, não é a definição pela qual eu me apresento e tal, como um homossexual. Eu sou o Maurício, um homem, como qualquer outro, que sente atração pelo mesmo sexo. Quais foram as dificuldades, Maurício? Quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse seu processo de conversão? Muitas. Desde a infância eu já percebia essa atração, né, de certa forma, não definida exatamente como uma atração sexual, propriamente dita, né, mas já um interesse assim pela masculinidade que não seria normal, não seria de acordo com o que a gente vive mesmo. Isso ficou, vamos dizer assim, eu não conheci meu pai, né, e minha busca durante minha vida, seja na infância, na adolescência, sempre foi por uma figura masculina que pudesse realmente representar esse pai que eu não tive. E isso no meu caso, né? E depois até eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas questões assim, o que a ciência fala, a psicologia, um pouco sobre como possíveis causas da atração pelo mesmo sexo. Então, eu sempre senti essa dificuldade desde criança. Eu era muito nerd também e não era, eu uso óculos desde pequeno, eu tenho miopia alta, eu tenho 7 graus de miopia, então não jogava bola, todas aquelas coisas assim. Isso tudo foi levando a que eu não tivesse um bom desempenho em relação à minha masculinidade, vamos dizer, né? Então eu sempre ouvi desde criança aqueles epítetos, né, que a gente sempre ouve, viadinho, maricas, bichinha, né, desde pequeno, por não me adaptar a certas atividades categorizadas como masculinas. E isso foi, de certa forma, me marcando, né, como diferente de não fazer com que eu não me visse como um homem, realmente me desenvolvendo como um homem completo. Na adolescência, e aí começa aquela fase de hormônios, aí realmente a sexualidade começa a aflorar, isso passou a se tornar sexualizado. Eu não via os outros rapazes como iguais, né? Eu via, para mim, os rapazes eram alguém que me despertava a curiosidade, porque o mundo masculino para mim era como que um mistério. Porque como é o desenvolvimento normal, digamos, de uma criança, um adolescente, ele tem ali a figura do pai ou da mãe, no caso da menina, né? Que é a primeira figura com quem ele se identifica, e ele se insere num meio social, né, de outros homens, no meu caso, com os outros homens, e esse mundo não é um mistério para ele. O mistério para ele vai ser o mundo das mulheres, né? E no meu caso foi o contrário. Eu tinha muita mais facilidade de fazer amizades com mulheres, né? Não me identificava como sendo, não se desenvolveu em mim um transtorno que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais grave, mais complicado, que é o transtorno de identidade sexual. Não me achava, não me via no sexo oposto como sendo uma mulher, como um homem, mas faltando alguma coisa, digamos. E o mundo das mulheres era uma coisa mais fácil para mim, de lidar, conversar, até às vezes brincar. E o mundo dos homens começou a ser uma coisa assim misteriosa, né? E isso foi um dos gatilhos, eu acho, pelo qual se desenvolveu a minha atração também. E minha família era a família católica de BGE. Aquela coisa de missa de sétimo dia, quando morria algum parente, casamento e de vez em quando batismo, se nascia alguém. Então eu não tive uma educação católica mesmo. Quando me converti, já sentia essa atração, já tinha dificuldades de falar sobre isso, porque eu sabia de toda a carga de preconceito que isso tinha. Para mim, ser homossexual na época, ter essa atração, esse desejo por pessoas do mesmo sexo, significava virar um travesti, né? Eu tenho 49 anos, então nasci na década de 70, foi a época que foi o boom, assim, da revolução sexual, vamos dizer assim, a revolução homossexual. Então, a identidade que a gente tinha era aquele gay
flamboia, né? Aquela coisa bem exuberante. Então teria que ser como eu falei, um travesti. Então tinha muito medo de me expressar nesse sentido, né? Eu ouvia sempre aqueles xingamentos e tudo, mas não tinha tido nenhum contato sexual nem nada. Nessa época se despertou a religiosidade na minha vida. Um amigo meu se converteu à igreja, aquilo me interessou muito, eu tinha 16 anos, e eu fiz minha primeira comunhão, confissão, tudo direitinho. Mas sempre a pergunta, o que Deus quer de mim, né? Porque eu não me vejo, eu não namorava, né? Nunca namorei uma menina. E sempre tinha as meninas que se aproximavam, mas quando eu percebia que tinha algum interesse, aquilo já me amedrontava, né? Como é que eu vou levar adiante esse relacionamento? E nunca namorei. Com o passar do tempo, foi se despertando a vocação, eu falava, poxa, será que eu devo entrar na vida religiosa, então, já que eu não vou me casar? Porque, infelizmente, eu acho que existe uma falha de pregação dentro da igreja, colocando uma dicotomia, ou você casa, ou você vai para a vida religiosa ou vira sacerdote. Na minha cabeça, era ir para a vida religiosa. Fui para a vida religiosa, vivi bem durante 4 anos, só que depois o desejo continuou, né? Aquilo não foi abafado, não foi, eu vivia castidade durante um bom tempo, quando eu vivia a vida religiosa, mas acabei saindo de lá. E quando eu saí, porque o desejo continuava muito forte, eu comecei a ter problemas com castidade, né, problemas pessoais, nunca tive contato sexual com ninguém até então, e saí. Voltei para um grupo bem conservador, que eu fazia parte, e nesse grupo eu já tinha escutado uma vez de um líder que homossexual, para um homossexual é muito difícil conseguir a salvação. O caminho normal de um homossexual era ir para o inferno. E aquilo para mim marcou profundamente, porque eu falava... Sacerdote? Sacerdote? Não, mas um líder, uma pessoa que era muito conhecida na época lá em São Paulo. E tinham escutado isso de sacerdotes também na confissão, porque quando falava, né, ouvia isso, se você continuar com esse desejo, você tem que se casar, então, senão você vai para o inferno, esse tipo de coisa. E sempre aquilo na minha cabeça, eu vou para o inferno, se isso não sumir. E a pressão foi ficando tão grande que uma hora eu abandonei tudo. Eu abandonei a igreja, eu falei, eu não aguento mais, né? Não via nenhuma resposta de nenhum padre, de nenhum líder, de como eu poderia ser útil na igreja, o que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer com esses sentimentos, por que Deus tinha permitido isso. A minha grande pergunta era, por quê? E com 27 anos eu abandonei a igreja, tive meu primeiro relacionamento, e depois disso foi indo um relacionamento atrás do outro, porque o mundo gay ele acolhe, de certa forma, homossexual. Aquela acolhida que às vezes a pessoa com atração espera dentro da igreja, dos irmãos, dos fiéis, e ela não encontra, o mundo gay oferece de certa forma. Porque ali tem outras pessoas que você vai poder falar sobre isso e não ser julgado sobre, ainda que você não esteja numa vida de promiscuidade, numa vida ruim, digamos. Então eu abracei a vida gay nessa época e eu sou muito 8 ou 80. Eu falei assim, eu não posso ser católico, a igreja católica fala que é errado, eu sei, né? Eu não sabia ainda essa distinção toda entre o ato e a tendência. Para mim era tudo uma condenação. Então eu falei, eu não posso ser católico. Eu tinha uma fé, acreditava em tudo que a igreja disse, mas eu falei, eu não posso ser hipócrita, né? Viver uma vida dupla. Aí abandonei, né? Não fui mais à missa, não me confessei e comecei a levar, tive vários relacionamentos, tive vida de promiscuidade também, de ir em lugares em que havia sexo grupal, me envolvi com drogas, com bebidas, sempre procurando uma resposta, procurando no afeto e às vezes procurando no sexo mesmo, uma forma de ter carinho para mim, né? Aquele carinho que eu não tive. Eu tive todo o carinho da minha mãe, mas não tive um carinho de uma figura masculina equilibrada, né? E isso foi indo, uma época eu fiquei nessa vida toda de promiscuidade, às vezes de relacionamento, traição, tudo assim, eu conheci tudo da vida gay mesmo, fui na primeira parada gay lá de São Paulo, e fui em outras várias também, tive relacionamento com pessoas que organizavam realmente a parada em São Paulo, e num certo momento da vida eu estava num relacionamento muito destrutivo, e estava com câncer de pele nessa época,
E eu estava muito mal, estava perto, assim, estava muito, muito mal mesmo de saúde, estava assim, perto de morrer, sem exageros. E eu tinha uma última imagem na minha casa de Nossa Senhora, que tinha sido um presente da minha mãe, porque eu tinha me livrado de tudo quanto era imagem, livro, mas aquela eu tinha guardado pelo valor sentimental que tinha. E eu sou consagrado a Nossa Senhora eu já tenho 29 anos, desde os 21 anos. E eu pedi para Nossa Senhora, lembrei dessa consagração, e pedi a Nossa Senhora uma graça, que ela me tirasse daquele estado, porque eu estava num estado depressivo também. Eu sei que eu comecei a melhorar depois disso, entrei num outro relacionamento, e nesse relacionamento eu comecei a descobrir o valor real de ter uma amizade desinteressada com essa pessoa, né? Tanto que num certo ponto continuou aquele chamado de Deus. Eu falava assim, gente, eu acredito em tudo que a igreja ensina, mas como que eu posso viver realmente essa castidade? Eu não tenho uma resposta. Aí eu arrisquei, eu dei aquele salto de fé. Eu falei assim, Deus vai me mostrar alguma coisa. Não é possível que a igreja tão rica, tão bonita, não tenha uma resposta para mim e para as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo como eu. E eu conversei com esse rapaz com quem eu tinha relacionamento. Nós não tínhamos mais nenhum contato sexual e a gente estava tendo simplesmente uma amizade realmente, como eu falei, uma amizade desinteressada. Tinha um afeto muito grande por ele, pela família toda, mas aquele interesse sexual já não existia mais. E eu percebi, poxa, é possível eu ter uma amizade com uma pessoa, ter afeto, sem que tenha que envolver genitalidade nisso, né? E foi, como eu disse, aquele salto de fé. Conversei com ele e falei, olha, eu quero viver minha fé como ela me pede para viver. Conversei, chorei muito, né, drama e tal, meio novela mexicana, mas aí eu falei, tá, agora eu preciso de um bom padre, né? Aí foi também uma dificuldade, porque eu falei assim, bom, eu conheço alguns e tal, mas eu sei que aquele lá já me mandou pro inferno, aquele outro falou, não, meu filho, vive, o importante é o amor, Deus não tem problema nenhum, você pode, só o importante é amar, né? Não tem problema. Os padres também é 880. Os padres 880, né? E aí eu falei, eu abri o jogo com um amigo meu de muitos anos e falei, o negócio é o seguinte, né? Eu sinto essa atração. Ele falava, eu já sabia. Aí eu falei, sério? Bom, falei, que bom, então não preciso ficar com minhas palavras. Falei com ele, ele falou, olha, eu conheço um padre muito bom, que com certeza é muito misericordioso, mas também não vai te falar para viver uma vida gay, continuar nesse estilo de vida que não tem problema. E se você quiser, eu te passo o telefone dele. Confessei com esse padre, foi muito bom. E aí continuou a pergunta, e aí, o que a igreja tem a me oferecer, né? E é dificultoso e tal, e eu sou da época da Barça, né? Que a gente ia procurar, quando eu tinha alguma dúvida, ia lá na biblioteca, na Barça, procurar, né? Então, na Barça não tinha, né? O que, né? Assim, lá... Os mais jovens, Barça é uma enciclopédia que existia. E hoje a gente vai pro Wikipedia. Eu ia hoje vai no Wikipedia, né? Mas não tinha, né? Quando eu era adolescente. Mas aí eu falei, poxa, tem Google, né? Aí eu fui no Google, e a minha pergunta no Google, que pergunta que eu vou fazer pro Google? Google, não quero ser gay. Foi essa. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Aí veio um monte de coisa lá, veio algumas coisas evangélicas, e aí eu falei, não, eu quero coisa da minha fé, né? Igreja inclusiva, tal, e por acaso apareceu lá, Courage, né? Aí eu olhei, olha que interessante, e aí eu entrei no site internacional, comecei a me corresponder, e depois de um tempo conheci o Courage, quando tinha uns meninos já que tinham começado o Courage aqui no Brasil, e entrei em contato com eles, e aí foi a grande descoberta para mim, porque a minha grande dificuldade sempre foi essa, como não é possível que Nosso Senhor não conduza a igreja a ter um trabalho especial para pessoas que, como eu, sentem essa atração, né? Que não querem se ver como, não são ETs, não são extraterrestres, não são monstros, né? Não são animais, porque eu me via como um monstro muitas vezes. Eu vi pessoas designando o outro como um monstro, e aquilo sempre marcou muito fundo. E como eu disse, aquela liderança católica daquela época, falando isso, para mim era uma figura de pai que eu tinha ali, naquele grupo do qual eu participava. E falando aquilo, seria como meu pai me falando, você não vai se salvar. Então minha grande dificuldade foi essa.
E quando eu descobri, foi uma epifania para mim, né? Você vê, olha, tá vendo? A igreja tem trabalho para prostitutas, tem trabalho para drogados, tem trabalho para pessoas que... tem todo tipo de trabalho, né? E quando eu descobri, eu falei, tá aí o que eu estava procurando, né? E foi a revelação para mim. Descobri o Cord. Só um adendo antes da próxima pergunta. Os presentes aqui na plateia que quiserem colocar suas perguntas ao final do encontro, né, da nossa conversa aqui, e não quiserem fazer as perguntas diretamente, podem mandar pelo WhatsApp, tá? 99435-1070, tá aqui no slide, que a Adriana vai estar recebendo e passando para a gente as dúvidas de vocês, ok? Maurício, o catecismo afirma que a origem psíquica da atração por pessoas do mesmo sexo, a OMS, continua em grande parte sem explicação. Na sua experiência, é possível traçar alguma causa recorrente para a atração por pessoas do mesmo sexo? Né? Qual seria o termo correto a se utilizar? Se é que um desses termos pode ser utilizado, homossexualidade ou homossexualismo? Né? Trata-se de uma doença? E fala-se muito, existe cura gay? Pois é. São várias perguntas. São várias, tudo bem. O ismo, né, tem uma certa pecha de doença, por isso que se evita um pouco, né? Eu sei que hoje em dia tem muito, o termo que se usa é mimimi, né? Tem muito mimimi, então, mas realmente tem uma certa pecha, né, com o homossexualismo, mas aí você tem catolicismo, que não é uma doença também, então, vamos dizer assim, é uma coisa que não fere propriamente. O termo, é interessante ver o seguinte, o termo heterossexual e homossexual não existiam no século XIX, né? Os dois termos eram inexistentes. O primeiro termo que surgiu foi o heterossexual. Por quê? Para designar uma doença. Então vocês héteros são doentes. Por quê? Se começou a usar, porque no século XIX começou a psicologia começou a se desenvolver e heterossexualidade era uma designação para a pessoa que queria ter relações sexuais tirando a parte procriativa. Então era simplesmente o sexo por prazer, né? Vamos definir assim. Então o termo começou aí. Tá, então se eu posso ter sexo por prazer, por que eu não posso ter prazer? Se o importante é o prazer, esse prazer pode ser obtido com pessoas do mesmo sexo também? Por que não? E daí surgiu o termo homossexualidade, homossexualismo, né? Para você ter uma ideia, a palavra homossexual só começou a aparecer no léxico da língua inglesa em 1930. Na década de 30 não existia, porque só se abordava a questão da relação sexual. Sempre se falava da sodomia, né? Que seria, né, a relação homossexual. E você tem aí depois variantes que é a sodomia perfeita, que é entre pessoas do mesmo sexo, e imperfeita, de pessoas de sexos opostos, né, entre o homem e a mulher. Né? Então só se via esse lado da genitalidade. Né? Depois começou a se ver pela parte psíquica, estudar um pouco mais e ver o que poderia causar realmente a homossexualidade. Mas o interessante é ver isso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os termos, né? Porque é um jogo que até o próprio movimento gay coloca, para você ver que hoje em dia, por exemplo, está se baixando cada vez mais o LGBTQI+, né? E mais, né? Porque é tanto termo que começa a ter e começou lá atrás, fugindo daquilo que a igreja ensina. Deus criou o homem e a mulher, mais nada, né? Homem e mulher que podem ter características, inclinações que são ordenadas ou desordenadas. Então, o melhor mesmo seria falar atração pelo mesmo sexo, porque aí você não cria uma identidade, né? O problema de falar homossexual é criar uma identidade diferente daquilo que Deus nos deu, que é o homem e a mulher. Você também perguntou sobre essa questão do termo. Não, mas antes disso, você fala que não seria a melhor forma, dentro do conceito da igreja, falar de homossexualidade. A igreja mudou, né? Você viu que ela traz. O próprio catecismo traz a palavra homossexual. Só que ele fala pessoa homossexual, né? Ele não fala o homossexual. Né? Nos documentos todos que você tem uma dezena de documentos que falam sobre o assunto, sobre a atração pelo mesmo sexo,
sobre a homossexualidade. Sempre se fala da pessoa homossexual, sempre como um adjetivo, nunca como um substantivo designando uma identidade. Uma doença, você perguntou sobre isso, seria uma doença, né? Não é uma doença. A igreja é bem delicada nesse ponto, ela não coloca como uma doença, ela coloca como uma inclinação ou uma propensão desordenada. Nós temos inclinações, né? Nós temos uma inclinação ao bem, ou tem pessoas que têm inclinação ao mal, só as inclinações elas podem ser boas ou ruins. No caso, a igreja coloca bem, existe uma inclinação. A inclinação o quê? Sexual, né? A ordenada seria em relação ao sexo oposto. Então é uma inclinação desordenada por ser pelo mesmo sexo. Então não é uma doença, né? É uma inclinação, é algo que realmente está fora da ordem, mas não é algo constitutivo da minha personalidade, né? Eu sou muito mais do que essa inclinação. Eu tenho várias inclinações, eu tenho várias qualidades e vários defeitos também, né? Mas só que nada disso é se eu pegar só um ponto, porque exatamente por isso que a igreja fala da pessoa homossexual, porque ela não vai ver a pessoa só pela questão da sexualidade, né? E mesmo da sexualidade é muito mais do que genitalidade, né? Genitalidade é uma das expressões da sexualidade, que ela se expressa legitimamente dentro de um casamento, né? Dentro de um casamento, aprovado pela igreja e tal. Mas só pegar a pessoa só pela genitalidade é restringir muito aquela pessoa, né? É diminuir muito a riqueza que uma pessoa é. É exatamente esse ciclo que nós temos que romper, né? Porque a sociedade é muito rotuladora, né? Gosta de muito taxativa nas questões, e a gente da igreja, né, acaba absorvendo essa tendência, exatamente, na sociedade e sendo taxativos também, rotuladores. Rotuladores, sim. Agora, cura gay é muito engraçado, né? Porque se não é doença, não precisa de cura. Mas o que você tem são, vamos dizer assim, você tem vários estudos sobre isso, né? Depois que foi proibido aqui no Brasil, né, que os psicólogos efetuassem qualquer tipo de estudo nesse sentido, e mesmo a Associação de Psiquiatria Norte-Americana tirou do elenco dos transtornos mentais, e foi por uma causa meramente política, não foi por uma questão científica, chegaram à conclusão de que a atração pelo mesmo sexo seria uma expressão natural da sexualidade, que é isso que querem mostrar hoje em dia, e está errado. O que eles fizeram foi simplesmente uma movimentação toda, porque vários daqueles psicólogos também tinham atração pelo mesmo sexo e queriam que fosse normatizada a homossexualidade. Então o que você tem vários estudos sérios, até de psicólogos católicos, que falam realmente, alguns designam como transtorno, alguns designam como neurose, né? Tem vários nomes, não há um consenso, digamos assim. O que você tem de comum nesses estudos, que não vão pela ideologia política, querendo normalizar a atração pelo mesmo sexo, que você teria algum tipo de trauma em algum momento de sua vida. E quando eu falo trauma, não é pensar em trauma, um acidente de carro em que a pessoa perde todos os movimentos, não. Pode ser simplesmente uma questão ali na infância. O pai que brigou com a mãe, por exemplo, só pegando um exemplo muito simples e bem simplista. E a criança viu aquilo, e para ela, o menino viu aquilo, e para ela a figura masculina brigando com a mãe causou um trauma nele, e ele pegou uma certa aversão à pessoa do pai, a pessoa masculina. E por aí aquilo pode vir a desenvolver, né, depois essa atração. Então você não tem um consenso. Como a igreja é muito cuidadosa, né, ela fala exatamente, as causas estão por explicar ainda, né, não foram plenamente explicadas. Se tem muita dificuldade de efetuar esses estudos hoje em dia, exatamente por causa da pressão do ativismo político, né, ideológico e tal, do movimento gay, e também são poucos psicólogos que se dedicam a esses estudos. O que é importante ressaltar aqui também, teve muitos erros no passado, né? Então você tem aí épocas em que a homossexualidade era, até hoje, né, em que a pessoa homossexual é condenada à morte, se ela é descoberta, ou então você tem um caso famoso na literatura mundial, que é o caso do Oscar Wilde,
que foi um literato inglês que foi condenado à prisão por conta de ter sido descoberta a homossexualidade dele. E na prisão era uma coisa muito interessante, não era uma prisão como hoje em dia. Sabe o que eles faziam com os prisioneiros homossexuais nessa época? Eles ficavam como um hamster. Sabe aquela rodinha do hamster? Sabe? Aí o prisioneiro ficava ali o dia inteiro, como um hamster. Aquilo quebrava a pessoa psicologicamente. Isso na Inglaterra, do final do século XIX, começo do século XX. Né? Então aquilo era para quebrar a pessoa saía dali destruída. Então você tem essas reações da sociedade à atração pelo mesmo sexo que criaram uma panela de pressão tremenda. Né? Outros, por exemplo, havia tratamento com choque, com um banho no gelo. Né? Tem casos documentados, por exemplo, de algumas igrejas, fora da igreja católica, que tinham certas terapias, por exemplo, entre os mormons. O que acontecia? Se passavam filmes homossexuais, né, de pornográficos homossexuais, e aí a pessoa era eletrocutada, né, para tratar igual rato, né, rato de laboratório. Então, um ato homossexual estava vendo lá, choque, né. Aí, quando tinha um filme heterossexual, dava sorvete. Coisas do tipo, entendeu? Tratando as pessoas como ratos de laboratório. Então você imagina, você pressiona, o que acabou acontecendo? Né? A pressão foi tanta que nunca se viu caridade em relação a isso, né? A mostrar para a pessoa que era possível ter uma vida útil, santa dentro da igreja, né? Expressar-se de uma maneira cristã, que o movimento gay teve aquele boom da década de 70 até agora, que você vê. Então, quando se fala de cura gay, tem todo esse passado que não foi muito bom. Teve, e ainda existem vários estudos sérios. Até tem um psicólogo norte-americano, católico, que morreu há pouco tempo, chamado Joseph Nicolosi, que desenvolveu muitos estudos nesse sentido. Tem um outro holandês também chamado Gerard von Aardweg, que é católico também desenvolveu vários estudos nesse sentido, e tem até livros, os dois têm livros publicados em português, que são bem interessantes. Mas o importante mesmo é o seguinte: a igreja ela não obriga a pessoa a procurar uma cura gay. O que a igreja pede é que a pessoa com atração pelo mesmo sexo seja santa, é que ela viva a castidade. Então o cardeal Joseph Ratzinger, enquanto ele ainda era prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, hoje Papa Emérito Bento XVI, ele afirmou o seguinte em 1986: a igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema, e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como heterossexual ou como homossexual, sublinhando que todos têm a mesma identidade fundamental: ser criatura e, pela graça, filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Papa Francisco, em entrevista também em 2013, disse que se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para criticá-lo? O Catecismo da Igreja Católica explica-o de forma muito bonita. Diz que não se devem marginalizar essas pessoas por causa disso. É preciso integrá-las à sociedade. O problema não é ter esta tendência. Devemos ser irmãos. Mesmo diante dessas palavras do magistério da Igreja, ainda há muito preconceito com esse tema, né? Muita discriminação com as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, né? Não só na sociedade, mas dentro da igreja. Dentro da igreja a gente já ouviu muito também a palavra anormal, né? Infelizmente. O que nós precisamos mudar em nós, cristãos, católicos, né, sobre a percepção dessa realidade da atração pelo mesmo sexo? Uma questão que você já falou aí até, acho que o Papa Emérito ou o Papa Francisco falou, que é distinguir entre o ato e a inclinação. O ato em si, ele é desordenado, ele é pecaminoso. A inclinação não. Né? Então a pessoa, pelo simples fato de sentir atração pelo mesmo sexo, ela não está pecando. Né? É algo como sentir compulsão, uma compulsão, por exemplo, para comer demais, ou então compulsão sexual, qualquer coisa. A pessoa ter o sentimento
não significa que ela é má, que ela é ruim, que ela é um monstro ou um anormal, exatamente. E agora, se ela se entrega a esse sentimento, como qualquer pessoa que se entregar a qualquer compulsão ou inclinação desordenada, sim, está agindo fora dos planos de Deus. É bem interessante você ter citado essa carta do Papa Emérito, quando ele era cardeal Ratzinger ainda, porque é uma carta de 1986 que pouquíssima gente conhece, né? Ela tem 33 anos e é a orientação para os católicos, para os bispos, para os padres, de como deve ser uma autêntica pastoral para pessoas com atração pelo mesmo sexo. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre essa carta? Alguém leu essa carta? E eu já fui em reunião de padres e eles também não tinham lido, fizeram como vocês, não tinham lido também essa carta. E é importantíssima. Tem algum nome específico? Tem Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais. Né? Então ela é bem específica, ela fala o que pode e o que não pode. Ela fala que, por exemplo, não pode ter um trabalho em que se esconda a doutrina católica, porque há trabalhos assim, né, que são divergentes da doutrina católica, né? Por exemplo, você tem movimentos aí que tem o que se chama de diversidade católica, outro, nos Estados Unidos tem o Dignity, né, que é o Dignidade, tem o Ministério Novos Caminhos, aqui também tem outros católicos LGBT, tem várias coisas assim, só que todos não estão de acordo com a diretriz que a igreja traçou ali. Esses católicos, pelo jeito, decidiram. Mesma coisa, isso, que pega o rótulo católico, mas não é. Né? Rival da Dona, seja. Estou vendo a cara dele de adoração. Mas tem esses grupos divergentes. E essa carta fala que tem que ser um trabalho de caridade, um trabalho que tem que se aproximar das pessoas. Como o Papa, eu gosto muito da palavra do Papa Emérito, que ele falava, a verdade na caridade. Uma não anda sem a outra. Porque a verdade sozinha é eu pegar o catecismo, você pegar o catecismo e jogar na minha cabeça. Vive aqui a castidade para você. Né? Não adianta nada. Né? A pessoa vai continuar a falar, uma besteira. E outra é a caridade sem verdade. Né? Que também é impossível você ter uma caridade verdadeira nesse sentido, né? A caridade, ela tem que ser acompanhada da verdade também. Qual tem que ser Então, nessa carta, ele fala como deve ser a atitude dos bispos e dos padres e que pode ser também aplicada aos leigos, né? Uma coisa que eu falo é que as pessoas, elas têm que ser exemplos, em primeiro lugar. Porque muitas vezes é apontado o erro do irmão, mas não se vê o próprio. E a gente vê muita hipocrisia dentro da igreja. A gente vê pessoas que estão vivendo, por exemplo, às vezes em promiscuidade, são heterossexuais, mas são bem vistos e tal, e apontam o dedo para o homossexual, que às vezes está vivendo castidade, ele pode ter uma expressão assim um pouco mais afeminada, e por conta disso ele leva a pecha de pecador, né, de pecador público, da pessoa que você não andaria junto porque ia queimar o seu filme, coisas do tipo. Enquanto que a vida da pessoa não está transmitindo nada. Isso é um contra-testemunho. Para o homossexual, falar, poxa, que era o que eu pensava, né, quando eu era adolescente. Né? Eu via pessoas que, por exemplo, não tinham uma boa vida, mas eram bem consideradas. Eu nunca fui assim, afeminado ao ponto de ser discriminado por ser afeminado. Eu sempre fiz o máximo possível para esconder a minha atração por medo, né, de ter sempre incompreendido. Mas via outras pessoas sendo discriminadas. Eu vi pessoas sendo afastadas, por exemplo, de pastorais, de comunidades, simplesmente porque haviam se revelado, haviam pedido uma ajuda. Então, tem que haver uma mudança nesse sentido, porque Cristo se aproximou de todos. Uma das histórias que eu acho mais bonita no Evangelho é de quando Cristo se aproximou da mulher do poço, né? Da samaritana, né? Um judeu se aproximar de uma samaritana já era uma coisa que era vista como uma coisa ruim, né? Porque existia um preconceito em relação aos samaritanos. E é interessante porque Nosso Senhor chegou e ele fez o quê? Ele não chegou perto dela e falou, ó, lê as escrituras aí, você está errada, você está na religião errada, você está com um comportamento errado porque você teve mais de um marido. Não, ele
pediu água, ele começou uma conversa simples, como a gente conversa às vezes num bar, sentado num ônibus com um passageiro do lado. Ele começou uma conversa, quer dizer, ele se aproximou com caridade. Depois disso, ele despertou o interesse dela e aí ele falou da verdade, né? Então, caridade com verdade é uma história muito bonita, e é assim que dentro da igreja a gente deve ser, seguir os passos de Jesus. Paulo com os gentios também tinha algo parecido. Também. Judeus também não. Exato, não tinha, muito preconceituosos, e até tem uma história de São Paulo que ele até uma época ele se afastou porque da pregação e tudo, ficou meio que retirado por conta desse preconceito que existia, né? Os judeus achavam que não, a salvação era só para eles, não era para mais ninguém, e muitas vezes dentro da igreja se tem isso, né? Para o homossexual não, não, deixa ele viver lá a vidinha dele de promiscuidade, de ir em boate, de ir em sauna, que ele está feliz daquele jeito. Isso também é um preconceito, né? Achar que um homossexual não pode viver a castidade, que é impossível para uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo viver até talvez uma vida de celibato, ou então realmente pode acontecer, porque Deus faz milagres a hora que Ele quiser, da pessoa ter a atração de tal maneira diminuída que, vamos dizer assim, seja possível para ela encarar um casamento. Pode acontecer também, né? A pessoa tem que ser muito honesta, tem que ser muito prudente. Isso tem que ser acompanhado tanto espiritualmente quanto psicologicamente, porque pode ser, a gente tem vários casos mesmo dentro do apostolado, de pessoas que se casaram achando que o casamento era cura. Os casados aqui sabem que casamento é mais problema do que cura, né? Então, achando que ali não, ia ter um remédio para tudo, e pelo contrário, começaram com as dificuldades do casamento e da atração também, né? Então a gente tem, não apareceu nenhuma mulher com atração pelo mesmo sexo casada ainda aqui no Brasil, mas tem fora. Nós temos homens casados, com filhos, adultos, que passam por essa dificuldade, que tiveram em alguma fase do casamento assim, a pressão por conta dos problemas matrimoniais conjugais normais, né? A pressão tanta que a pessoa, que aí a atração veio como válvula de escape, né? A pessoa ali estava até conseguindo viver razoavelmente, mas veio como válvula e a pessoa pensou em abandonar a mulher, abandonar os filhos. Então é um desafio grande, mas tem que se mudar essa mentalidade de que a atração em si, ela é pecaminosa, em primeiro lugar. Em segundo, sempre ter aquele ouvido, se dispor para ouvir, né? Ali, como eu falei no começo, né? Você me perguntou assim, Maurício, você é homossexual? Eu falei, não, né? Eu já estava com essa resposta, já tinha preparado essa resposta, eu queria falar esse não, vocês não têm ideia. Mas assim, para falar, não, eu sou, a gente tem que ver o outro como pessoa, alguém que tem uma história, alguém que tem uma caminhada, né? Não ver pelo rótulo da homossexualidade. Então, saber a história da pessoa. Como eu estava contando aqui para você, eu falei que eu não tive meu pai, eu tenho uma história longa, 49 anos é bastante tempo, né? Então, tem uma história que se a pessoa se aproxima, quer ouvir, né? Para mim é gratificante poder falar, né, da minha caminhada, contar a minha história e ver que tem alguém interessado. E é assim que os católicos têm que fazer também, tem que mudar esse nojo que tem, né? Como eu falei, às vezes tem uma pessoa ali que está extremamente marginalizada. Você pega um travesti, por exemplo, que se prostitui, ninguém se aproxima dele com uma palavra de evangelização ali. E eu tenho certeza que Nosso Senhor se aproximaria dele, mostraria a palavra, falava, filho, tem um caminho para você de santificação, né? Talvez até comê-la com ele, né? Não sem exageros de aí o movimento gay, que é a Nossa Senhora dos Travestis, né? Fizeram uma coisa lá em BH, aí tem esses exageros, né? Por outro lado, não. Aquela velha história, Jesus foi até os pecadores, mas para convertê-los. Não para falar, continua pecando aí que tá bom, viva aí na festa, na suruba, né? No que for, né? Não nesse sentido. Então tem que ter uma mudança da atitude dos católicos nesse sentido. Precisamos. A nossa sociedade condiciona a felicidade humana, né? Você estava falando da questão da castidade, né? A felicidade está muito condicionada ao encontro do parceiro romântico que satisfaça não só as necessidades emocionais, mas também sexuais, né? A orientação, né, em contraponto do catecismo da Igreja Católica, é buscar a santidade. E não é uma orientação, evidentemente, só para as pessoas com atração pelo mesmo sexo. Isso não seria uma forma de condenação para essas pessoas?
pergunta: complementar a isso, sabemos que a grande maioria dos católicos enxerga apenas duas possibilidades de vida, ou o casamento ou a vida consagrada, né? Seja pelo sacerdócio ou seja pela vida religiosa. Isso levou talvez e ainda leve muitos católicos, né, com atração pelo mesmo sexo, a optarem por uma dessas vocações, né, o que pode levar a consequências graves, né, e começar por uma vida de frustrações. O que a igreja ensina sobre o celibato leigo? Certo. Só voltando ao começo, então, sim, realmente, pode parecer, para mim, parecia uma condenação no início. Porque, como eu falei, é uma coisa também que é bom esclarecer. A atração, ela é uma questão muito mais afetiva do que propriamente sexual, como eu falei, genital. É a procura realmente de uma expressão de afetividade, procurar alguém que goste de você, que realmente tem afeto. É porque leva aquela taxação, você não vai formar família, como é que fica isso dentro? Sim, sim. Então, esse chamado para a castidade realmente pode parecer, no início, como eu falei, pareceu para mim também, uma condenação. Só que aí eu comecei a estudar, a realmente me orientar com padres e ver o seguinte, que o celibato é uma possibilidade, né, o celibato leigo, e uma possibilidade frutífera, útil e de santificação também. Porque como o mundo apresenta essa questão de procurar metade da laranja, que muitas vezes azeda ou vira limão, né? Tem toda essa visão romantizada, né? Que acham que um casamento é aquela coisa que sempre vai ser tudo muito lindo, maravilhoso, até que a morte os separe, né? E que não vai ter problema nenhum. Né? Se tem essa visão ainda, isso, lógico, está na alma das pessoas que sempre têm atração pelo mesmo sexo também. Elas vivem nessa sociedade romantizada. Você tem dentro da igreja vários exemplos de pessoas que viveram esse celibato leigo, se santificaram e realmente nunca estavam sozinhas, porque o grande medo de uma pessoa com atração pelo mesmo sexo é a solidão, né? Então, eu não vou ter uma esposa, eu não vou ter filhos que possam cuidar de mim. Quem vai cuidar de mim no final da minha vida? Parece que ninguém. Né? Porque até a própria igreja me condena. Então, uma mudança também, linkando um pouquinho com a outra pergunta, é a seguinte: os católicos têm que oferecer uma rede de proteção, até às vezes eu digo, para essas pessoas, mas que têm uma certa vulnerabilidade. Então, o ambiente paroquial, o ambiente de comunidade, tem que ser aquele ambiente acolhedor em que a pessoa saiba que nas horas de dificuldade, seja na fase adulta, na velhice, ela vai poder ter com quem contar, né? Porque o grande medo é esse: se procura um parceiro afetivo com medo da solidão, e a pessoa ela se isola por conta de não se ver inserida no ambiente católico. Então, como eu falei, alguns foram afastados de ministérios, alguns foram afastados de pastorais. Então, a pessoa é afastada e ela acaba se isolando também e vendo, como eu falei, a possibilidade só no mundo gay, de viver ali, ela não está sozinha. Então, os católicos têm que mudar o comportamento também nesse sentido e fazer com que a pessoa descubra que o celibato leigo é uma riqueza. Teve a Conferência Internacional das Famílias, que se realizou na Filadélfia, eu não vou lembrar o ano agora. Teve uma catequese inicial do bispo Don Chaput, que se eu não me engano, ele era bispo da Filadélfia ou de Boston, que é muito bonita, e fala, numa das partes dessa catequese de abertura do encontro internacional, fala exatamente sobre o celibato leigo, que como se esqueceu o celibato leigo, o celibato laical, né, das pessoas que nem têm votos, nem estão no sacerdócio, né, mas que vivem no mundo. Né, que podem, como esse celibato pode ser útil, por quê? Porque essas pessoas elas não vão ter que se dedicar, por exemplo, aos filhos. Né? É muito bonito um casal que tem vários filhos, se dedicam a eles, vão entregar aquelas almas a Deus. Mas aquela pessoa que não se casou por N motivos, um deles por ter atração pelo mesmo sexo, ela é útil dentro da igreja também, porque ela tem tempo, de certa forma. Tudo bem, trabalha, tem suas obrigações, mas tem tempo de cuidar de outros, né? Tem tempo de participar de uma pastoral. Eu, por exemplo, eu sou vicentino também, e descobri assim, nossa, como eu posso ajudar na evangelização me dedicando ao serviço dos outros, que é o que eu vou falar até depois, que é uma das metas do CORD.
Como é bom isso. E você tem exemplos de santos dentro da igreja. Você tem Beato Contábil Ferrini, que foi um advogado, que era leigo, celibatário. Você tem São Giuseppe Moscati, que foi médico e se dedicou, ele evangelizava através do serviço aos pacientes. Você tem o Beato Bartolo Longo. Você tem Santa Gema Galgani. Desculpa, o pessoal da Pompeia que está assistindo aí, ouviu o Beato Bartolo Longo, foi quem desenvolveu a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na cidade italiana de Pompeia. Você tem a devoção Beato Bartolo Longo. Isso, ele mesmo. Ele se casou com a Vila Maria. Se casou. Vivendo castidade. Ele era um casamento que se chama casamento josefino, que é o casamento que houve em São José e Nossa Senhora. Eles não tinham contato sexual, mas ele era um celibatário, um leigo celibatário. Ele casou, né, para ajudá-la, né, de certa forma, mas era um leigo celibatário. Então tem vários exemplos, né, dentro da igreja. E essa riqueza tem que ser mostrada, né, tem que ser mostrada nas pregações, nas homilias, porque senão só fica aquela. Eu sei que muitas vezes os padres e bispos ficam muito preocupados com a questão das vocações, né? Então, não é só encontro vocacional, mas tem que se falar também, olha, você que vai ficar leigo, você que por algum motivo não vai se casar, não sendo um motivo egoístico, vamos dizer, né? A pessoa, eu não quero saber de filho, porque filho é um horror, não quero saber de casamento, porque, nossa, eu vejo os exemplos dentro da igreja, todo mundo se divorcia, não quero saber, então eu quero viver minha vida, viajar, né? Isso é uma motivação egoísta para continuar solteiro. Mas que por N motivos, aquela mulher que muitas vezes era vista como solteirona, mas que ela estava cuidando dos pais, né? E sempre era vista com maus olhos, né? A solteirona, infeliz, né? Cheia de gato. Ficou pra titia. Ficou pra titia, cheia de gato. Eu tenho 2 gatos, tá, gente? Né? Ficou pra... Nem pra tia eu fiquei, porque eu sou filho único. Aí, com um monte de gato lá, infeliz, né? Aí vem aquela imagem da Perpétua, da tieta, né? A mal amada, né? Então, isso também é um preconceito, é uma pecha que tem que ser quebrada, tem que ser descoberta essa riqueza do celibato leigo que a igreja oferece. Tem vários exemplos do início da igreja, tem depois também, como eu dei exemplos de santos mais atuais, né? Porque é legal falar, olha, esse fulano viveu no século XX aqui e foi um leigo celibatário, simplesmente, né? Se dedicou à profissão dele, São José Moscati, e foi um médico muito bom e foi um evangelizador muito grande. A vida dele é impressionante. A questão é encontrar suporte, né? Suporte emocional, esse suporte na comunidade. Exato, que os irmãos podem oferecer. Quando eu for falar do Courage, exatamente eu vou falar sobre isso, sobre esse suporte que tem que existir, né? Quando você citou o catecismo, lá fala, no 2359, sobre uma amizade desinteressada, né? E é exatamente isso, as amizades desinteressadas. Eu até falo que não é uma amizade desinteressada, é uma amizade com interesse na sua salvação, na sua santificação. Que esse é o melhor tipo de amizade que pode ter, né? Aquela amizade que eu quero ver você bem, eu quero ver a sua alma num estado bom. Você conhece Philippe Arnaud? Conheço. Jovem francês, católico, celibatário, né? Possui atração pelo mesmo sexo e é autor do livro A Homossexualidade de Verdade. Ele disse certa vez em uma entrevista que o que nos importa é que nos acolham, não só porque devem nos acolher, mas também porque somos os melhores escudos atuais da igreja. Prestem atenção nisso. A igreja agora é atacada através da homossexualidade, usando as pessoas homossexuais. Então, se a ponta da lança do anticlericalismo é a homossexualidade, vocês precisam de nós, homossexuais continentes. Somos guardiões idôneos dos sacramentos. Pois se permitirem os sacramentos católicos às pessoas homossexuais que praticam a sua homossexualidade, já não se reconhece o sacramento do matrimônio, da confissão, da Eucaristia e inclusive o sacerdócio. Ou seja, as pessoas homossexuais, ainda que pareça mentira, porque somos fracos, somos os melhores defensores dos sacerdotes e da igreja. Em contraponto a isso, infelizmente o que temos vivenciado em nossas comunidades, reais e virtuais, em relação às pessoas com atração pelo mesmo sexo é agressividade, desprezo e indiferença. O que precisamos mudar nas nossas comunidades, para não apenas acolher, mas principalmente para incluí-los na missão evangelizadora. Adicional a isso, não são raros os casos que conseguimos identificar pessoas com tendências com atração pelo mesmo sexo em nossas comunidades. Qual é a forma de se aproximar dessas pessoas? É esperar o tempo delas? Como
faz com isso? Sim, como eu falei no início, o Felipe Arignoni, tem um ponto que eu discordo um pouco dele, que ele fala que a pessoa nasce homossexual, né? Tem uma tese dele, né? Não tem nada comprovado em relação a isso, ninguém descobriu um gene cor-de-rosa, tá? Ou um gene, sei lá, arco-íris, brinco, mas não existe uma causa genética comprovada. Pode vir a se ver alguma causa, a descobrir alguma causa genética? Pode, só que nós não somos determinados simplesmente pelos nossos genes, né? Não é porque eu tenho uma tendência genética desordenada ou ruim que eu tenho que agir dessa maneira. Tem toda a nossa criação, a moral que a gente aprende. Então, eu discordo um pouquinho desse ponto. Aliás, só voltando um pouquinho, eu já falo disso de novo, você tinha perguntado numa questão anterior sobre possíveis causas, né? E eu acho que eu não falei sobre isso. Nesses estudos que foram desenvolvidos, então, se fala muito de algumas causas familiares, que seriam, por exemplo, a falta da figura do mesmo sexo, uma figura equilibrada do mesmo sexo, seja física ou psicologicamente. Então, aquele pai é muito comum para os homens, um pai ausente. No meu caso, meu pai, né? Que eu não conheci. Não tive figuras equilibradas, né? Então, na minha família teve muito caso de alcoolismo. E também depois com os amigos, sempre eu tinha aquela pecha de viadinho, como eu falei, né? De viadinho, bichinha, maricas, que eu não tive figuras masculinas boas. Então, essa poderia ser uma das causas. Também abuso sexual, né? Na infância. Eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 8 anos, por mais de uma vez, e por pessoas de confiança. E isso também causou uma marca e pode causar um distúrbio na pessoa, realmente uma confusão ali na sexualidade, que também pode ser uma causa que vá fazer com que a pessoa desenvolva atração pelo mesmo sexo. Você, com a mãe também, ou a ausência da mãe, ou a mãe que dominadora, por exemplo, aquela mãe que domina totalmente a relação, então você tem uma figura de um pai totalmente fraco ali dentro de casa. Todas essas causas, gente, é bom dizer o seguinte, não significa que porque a pessoa não teve pai, porque a pessoa tem uma mãe dominadora, que ela vá, assim, inexoravelmente desenvolver atração pelo mesmo sexo. Não é isso. Isso são causas possíveis. Existem estudos e tem gente, eu conheço casos de pessoas que foram educadas na mesma casa, um tem atração pelo mesmo sexo, tiveram a mesma educação, o mesmo carinho, um tem atração e o outro não tem. E tem pessoas que têm aquela família maravilhosa, né? Teve pai ótimo, mãe ótima, parentes ótimos dentro da escola e desenvolveu atração pelo mesmo sexo. Então, são teses, são possibilidades pelos quais a pessoa pode desenvolver. Então, isso é bom falar, por quê? Porque é bom ter uma ênfase naquele ambiente familiar, que a família tenha um ambiente de compreensão, né, realmente de amor, de caridade, de respeito mútuo. Isso, de certa forma, ajuda em que se evite, né, certos fatores que podem levar a pessoa a ter um distúrbio nesse sentido, né? Não só a atração pelo mesmo sexo, mas outros distúrbios sexuais também podem acontecer. E a gente vê aí, hoje em dia a família está destruída, né? A gente tem que reconhecer que a família na sociedade está destruída. Você tem casais que não se entendem mais, se separam, filhos que têm que receber a visita do pai, a visita da mãe, quando vê já está no 4º, 5º casamento, união, não sabe quem ela é. O tema da Semana da Família desse ano, né? A gente repetiu o tema de 1994, né? A família como vai. Justamente essa. Então você tem casos de alcoolismo, você tem casos de drogas, de abandono, a família está sendo destruída e ela tem que ser reconstruída. A família tem que ser valorizada novamente. Até por isso que eu acho que é um dos defeitos que existe na pregação, exatamente esse, de se falar tanto de matrimônio e vocação, porque são dois, está tendo muita falha, não tem muitas vocações. Bom, a gente precisa muito de bons padres e precisa de boas famílias também, né? Então por isso que às vezes não se fala tanto do celibato leigo, mas precisa falar também, viu, padre? É complementar, né? Complementar. Então, vocacional. Exato. Então, aí voltando para o Felipe Arignoni, ele tem essa tese e tal, né? Mas ele é um exemplo de pessoa com atração pelo mesmo sexo, que vive a castidade, e que fala, então,
falei, tem que ter essa aproximação das pessoas. A gente percebe por algumas pessoas que realmente ela tem atração, porque aí, como eu falei, a pessoa pode ser mais afeminada, ou no caso da mulher, um pouco mais masculinizada, e tem-se que chegar, como você falou, a questão do respeito do tempo da pessoa, né? Você tem que chegar na pessoa não pensando em consertar a pessoa, porque ela está como se fosse um brinquedo, ou fosse um liquidificador que está sem a lâmina quebrada, então você é obrigado a ir lá consertar porque você viu isso. Não, você tem que ver primeiro, é o meu irmão, é a minha irmã, esse irmão, essa pessoa, ela tem uma história. Então, se eu for chegar até ele, em primeiro lugar, eu não tenho que ficar pensando em consertar, eu tenho que conhecer a história dessa pessoa, porque não adianta nada você Luiz chegar para mim, Maurício, e falar assim: você viu lá numa postagem minha no Facebook que eu tenho atração pelo mesmo sexo, aí você chega para mim e fala assim: olha, parágrafo 2357, as pessoas, né? Não adianta nada isso. Mas quando você lê o catecismo, se você lê sem uma compreensão um pouco da doutrina católica, exatamente, né? Aquilo parece uma coisa agressiva. Né? Parece. Até eu falo, não se pode citar um parágrafo sozinho, né? Tem que citar todos, porque se você cita um só, aparece ali só a condenação. Né? E então não pode. Então tem que primeiro chegar e conhecer a história daquela pessoa e ver. Às vezes a pessoa até já leva uma vida de castidade, né? Mas ela não tem companhia, ela não tem afeto da comunidade, ela não tem ninguém que se aproxime, porque aquele jeito dela muitas vezes ou masculinizado ou feminizado é uma maneira dela, um mecanismo de defesa daquela pessoa. Ela desenvolveu aquilo como um mecanismo de defesa. Né? Tem pessoas dentro do apostolado, por exemplo, que chegaram, a gente não chega e fala: olha, agora você vai cuspir no chão, tá? Você vai ter que assistir futebol, vai ter que assistir o Flamengo Vasco, né? Você vai ter que jogar, sei lá, qualquer coisa assim, bem estereotipada, masculina. Rugby, né? Não, a gente vê a pessoa e a pessoa, ela vai se perceber ali que ninguém vai julgar, ela não vai ser julgada. Né? Simplesmente pela atitude que ela está tendo ali. Pode ser até alguma coisa exagerada que a pessoa tem e ela não perceba. Ela vai perceber, talvez ela perceba isso com o tempo, talvez não. Né? É no tempo dela, no tempo de Deus. Então tem que se chegar na pessoa com esse espírito, não de consertar, mas de se aproximar dela e querer conhecer a história para ver como essa pessoa pode ser ajudada e salva. Né? Porque é uma alma ali que está em jogo. Né? Se ela não tiver o acolhimento dentro da igreja, ela vai ter fora, com certeza, e ela vai abandonar a igreja. E aí vai ser aquela coisa, como eu falei, né? Aí o inferno está garantido, né? Com certeza. E apresentar a proposta da vida casta, né? Porque não é Sim, só para a pessoa. Exatamente. E outra, dar exemplo, que eu falo assim, uma das metas do apostolado também é o bom exemplo. Então, se o católico dá um bom exemplo, por exemplo, não adianta nada falar para uma pessoa ser casta, um homossexual ser casta, uma pessoa homossexual que sente atração pelo mesmo sexo ser casta, e você ser aquele tipo que sai na noite para pegar um monte de menininha, né? Ou enche a cara, tem uma vida promíscua, depois conta vantagem, ou então fica contando só piadinha de viado, como em muitos casos acontece, né? Só piadinha assim, como eu falei, sem mimimi. Não estou querendo falar assim, não pode contar piada de nada, tá. Mas tem que tomar cuidado com o linguajar também. Porque quando a gente vai falar vai querer xingar, principalmente os homens, quando quer xingar alguém, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Viado. Mas é verdade. Né? Então, eu estou falando, não pode mais falar. Observem a própria linguagem. Né? Eu não vim aqui para falar, olha, você está pecando, está falando desse jeito, mas tem que observar a própria linguagem. Quando todos os tipos de piadas são em relação à atração pelo mesmo sexo, a pessoa vai se fechar cada vez mais, ela não vai se aproximar. Então tem que ter o bom exemplo de cada católico, de levar realmente uma vida santa. Porque não adianta nada pedir para outro ser santo sem você ser. Né? Se você é um contra-testemunho, não tem como. Fica parecendo aquela coisa, por isso que muita gente fala, o povo é hipócrita. Né? Realmente existe, né? A igreja, como o Papa Francisco falou, ela é um hospital de feridos, né? Um hospital de campanha, né? Você tem vários feridos lá dentro. Tem gente que nunca vai entender isso que eu estou falando aqui, de consertar a linguagem, vai continuar falando. Tranquilo, também é uma pessoa ferida, né? Que pode vir a mudar também, mas essa é uma primeira atitude que os católicos têm que ter, dar o bom exemplo. Né?
Se aproximar da pessoa com caridade, ouvir aquela história e respeitar o tempo dela. Ir apresentando, tal, como eu falei de Nosso Senhor lá com a Samaritana. Começa uma conversa, vai, fala sobre o catecismo, mostra, né, estuda também. A igreja tem, sabe quantos documentos em que cita, pelo menos, essa questão da atração pelo mesmo sexo? Uma dezena. Né? E só vem aumentando, né? Tem a exortação pós-sinodal, tanto Amoris Laetitia como também depois depois o Sínodo da Juventude, que se fala isso, que fala sobre a questão também entre os jovens, e outros documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, para a Educação. Tem muito material para ser estudado. No site do CORGE tem todo esse material que a gente indica lá. O Papa Francisco, justamente a exortação Amoris Laetitia, né, pós-sinodal, diz que deve-se assegurar um respeitoso acompanhamento para que quantos manifestem a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. E aí vem a pergunta, né? O que é o apostolado Courage? Como é que funcionam as 5 metas, os 12 passos propostos pelo apostolado? Perfeito. Vocês já tinham escutado falar do Courage antes daqui? Já? São poucos. Então, o Courage, ele já tem, o ano que vem ele já vai fazer 40 anos. Há quanto tempo você está no Courage? Eu estou no Courage desde 2011. Né? Que eu conheço desde 2008. Né? Mas estou desde 2011. E o Courage surgiu nos Estados Unidos a pedido do cardeal Terence Cook, que era o cardeal de Nova York. Por quê? Porque na década de 60 e 70 se teve a revolução sexual e junto com isso a revolução homossexual também. Surgiram 2 trabalhos dentro da igreja, como eu falei, que são divergentes, que era o Dignity, Dignidade, e o New Ways Ministry, que é o Ministério Novos Caminhos. Esses 2 ministérios, posteriormente, até pelo Papa Emérito, foram condenados por apresentarem uma doutrina divergente da que é a doutrina católica. O que esses ministérios ensinam é que a pessoa pode ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo e defendem o casamento gay, toda a ideologia de gênero, todas essas coisas que vão diretamente contra a doutrina da igreja. O cardeal Terence Cook, nessa época, ele ficou preocupado porque várias pessoas não queriam seguir esses ministérios, né, que surgiram. E chegaram para ele e perguntaram, não tem nada, como eu fiz, né, não tem nada dentro da igreja que nos ajude a viver a castidade? O que a igreja oferece para a gente como suporte, como apoio? Ele entrou em contato com um padre lá dos franciscanos da Renovação, em Nova York. Esse padre, o padre Benedict Groeschel, ele era psicólogo e tinha já um programa de rádio, era bastante conhecido, e conhecia um outro padre que morava na Filadélfia, que é o padre Harvey, que é considerado o nosso cofundador, que tinha já um trabalho pastoral para pessoas com atração pelo mesmo sexo, que queriam viver a castidade segundo a doutrina da igreja. Esse padre já tinha, esse trabalho dele era muito assim pontual, com algumas pessoas, não existia um grupo propriamente dito. Então, assim, o cardeal Terence Cook entrou em contato com ele, aí combinaram, aí na década de 1980, então não tinha WhatsApp. O que eles fizeram? Coloca anúncio em jornal, né? Então vai quem se interessa por um ministério assim, tal. E várias pessoas entraram em contato por caixa postal, né? Que se usava muito na época, né? Hoje em dia tem gente que nem sabe o que é isso. Mas vamos falar de fita cassete, né? Também. É engraçado, até só um parênteses, quando eu entrei, tem gente que outro dia, no meu trabalho, eu trabalho no Tribunal de Justiça, e quando eu entrei lá, era um telefone preto, um negócio desse tamanho assim, de discar, e tem isso lá, e tem uma menina nova no meu departamento, ela falou, gente, que é isso? Funciona? Ela funciona? Isso funcionou um dia? Funciona. Isso funcionou um dia, nossa. Então, por caixa postal, e combinaram de se encontrar no dia 27 de setembro de 1980. Foi a primeira reunião do Courage, lá em Nova York mesmo. E daí começou o apostolado, eles começaram a falar sobre a doutrina da igreja, sobre que o padre Harvey era psicólogo e doutor em teologia moral. Então uniu ali, né, as 2 linhas que eram necessárias realmente para levar um ministério que atuasse nessa linha. Aí eles começaram com as reuniões,
Depois de um tempo, se começou a pensar, poxa, que nome que a gente vai dar para esse grupo, né? Então pensaram assim, tá, gays de Cristo. Né? Não, alguém falou, não, Cavaleiros da Castidade, não sei, aí começou lá, né, homossexuais católicos, e falaram um monte de coisa lá, um monte de abobrinha, até que alguém lembrou e levantou o primeiro membro, o Gary, e falou, courage, coragem, né, por quê? Aí eu falando, poxa, realmente, é a virtude que é necessária para a gente viver a castidade nesse mundo tão sexualizado. E ficou o nome, courage, coragem. E depois de um tempo se desenvolveram as metas também. Poxa, o que a gente vai querer nesse apostolado? A gente vai ficar aqui só no bate-papo, igual o chá das senhoras católicas, ficar lá conversando e tal, né? Não. Vamos, a gente tem... vamos discutir literatura. Vamos fazer o quê aqui? Tá, a gente vai ser um grupo de apoio, de suporte. E quais vão ser nossas metas? Primeira meta, castidade. Viver a castidade como ensina a Igreja Católica. Né? Não como o mundo ensina, porque para algumas pessoas a castidade significa fidelidade, significa simplesmente ter um único companheiro, né? Isso é muito assim divulgado mesmo no meio católico. Não, eu Maurício, posso ter um companheiro só, eu vou estar vivendo a castidade porque eu sou fiel a ele. Não é isso que a igreja ensina. Segunda meta, oração e dedicação ao próximo. Então, viver uma vida sacramental plena de oração, de frequência, o sacramento da reconciliação e também da Eucaristia, que são muito importantes, né? Tanto a reconciliação, a confissão com bons sacerdotes, e também a Eucaristia, porque vai dar a força necessária, né? A graça necessária para se viver a castidade. Sem ela não é possível realmente viver a castidade. É um alimento, né? É um alimento para a nossa alma. Né? E uma vida espiritual plena, de leitura espiritual, de direção espiritual, se possível, né? Todas os grupos, as células que a gente chama, né? São os grupos que se reúnem no Corge. Tem um padre que as acompanha, um sacerdote designado sempre que o bispo designa, então que a gente encontra que se interessa pelo trabalho, para poder oferecer, né, o sacramento da reconciliação e da direção, e também uma vida de dedicação ao próximo, de serviço ao próximo, seja dentro do próprio apostolado, servindo como conselheiro para os outros, para as pessoas que pedem ajuda. Tem muita gente que escreve, manda e-mail, telefona, ou, como eu falei, né, eu faço um trabalho de vicentino, de ajudar os pobres, né, dedicar realmente o seu próprio tempo, porque a pessoa com atração pelo mesmo sexo, ela tem uma certa tendência em si mesmar, a ficar pensando, a minha homossexualidade, o que os outros estão pensando de mim, né? Estão me olhando torto, será que eu desmunhequei? Será que eu falei fino? Será que uma mulher, será que eu falei grosso? Será que eu tô, sabe, fica naquele eu e não sai de si, não descobre esse amor de Cristo que transborda, né? Deus é tão bom que Ele nos criou, em primeiro lugar, nos deu Nosso Senhor, e Nosso Senhor nos deu a Eucaristia. Quer dizer, é um amor que vai, né? É um amor que vai para frente, transborda. E é isso que uma pessoa com atração tem que descobrir. Esse amor que transborda. Então, dedicação ao próximo. Terceira meta, fraternidade. Ter um lugar onde seja possível eu falar sobre os meus desafios, as minhas quedas, em que eu não seja julgado, né? Então, nas células, as pessoas podem falar, olha, passou ontem um fulano que era igual o Gianecchini, meu Deus, foi uma tentação para mim, que não sei o que, tá. O Gianecchini ainda tá vivo, né? É que eu não assisto televisão quase. Não, morre direto aí. Não... Acho que tá vivo, não sei. Tá bom, então, aconteceu isso. Ninguém... alguém vai falar assim, né? Vai ficar meio com nojinho, mas é uma coisa que acontece. A pessoa às vezes quer falar, olha, mas eu fiquei firme, eu não fui atrás, eu não fui pedir o telefone, eu não fui pedir o zap, entendeu? Então ali é um ambiente de fraternidade. Não é que ali vai ser a gaiola das loucas, não é isso também, né? Não vai ficar falando só sobre, né, o fulano, não. A pessoa falar dos desafios, né? E falar de outras coisas também ali. É um grupo em que ela se sente segura para falar isso. Dentro do Corge a gente tem um compromisso que a gente tem entre nós, não tem nenhum documento nem nada,
de sigilo e confidencialidade. Tudo que é falado na reunião, as pessoas que participam, o lugar onde é realizada a reunião, é guardado em confidencialidade para quê? Porque se a gente colocar aqui na porta da paróquia, nos avisos ali, reunião dos homossexuais às 6 horas na sala da catequese, vai ter um monte de gente lá, olha quem está entrando ali, olha o marido da fulana. Quem será que apareceu? Então tem que ter essa confidência, não é uma reunião secreta, né? Assim, parecendo aquelas coisas de maçonaria, né? Mas é uma reunião em que se tem sigilo, né? O padre sabe, no máximo o secretário de segurança, né? Às vezes da igreja, porque a igreja está fechada, precisa abrir. São poucas pessoas, não tem um anúncio. Mas as pessoas têm grupo de WhatsApp, tem no Facebook, grupo secreto e tal, para poderem se comunicar e saberem onde tem. E quarta meta. Apoio, castas amizades, que a gente chama. É exatamente isso que o catecismo fala das amizades desinteressadas, né? É possível eu desenvolver amizades com pessoas do mesmo sexo que não tenham interesse sexual, tanto dentro como fora do apostolado. Como eu falei, dentro do apostolado eu sei que são aqueles irmãos que estão passando pela mesma luta, eu posso contar com eles quando eu precisar, e fora também, né? Como eu disse, a pessoa participando dos ministérios, das pastorais, do serviço da igreja, ajudando de alguma maneira dentro da igreja, ela vai poder desenvolver essas amizades que serão um suporte para que ela viva, saia desse medo da solidão e realmente possa viver a castidade. Como eu falei, tem casos de pessoas que se uma hora resolveram e se casaram? Existe. Tem algumas pessoas que, por exemplo, tinham, como o catecismo mesmo fala, né, é uma atração exclusiva ou predominante, né? Às vezes a pessoa tem uma inclinação que, com a vivência das virtudes cristãs, a vivência real da castidade, até às vezes um acompanhamento psicológico, uma coisa que também a gente deixa claro, o Courage não é um trabalho de terapia, né? A gente não procura cura gay, né? O que a gente procura é a santidade, viver a santidade, né? Viver plenamente a sexualidade que Deus me deu, viver como homem, numa vida de castidade, no meu caso uma vida de celibato, mas sem que... me fugiu agora porque eu estava falando sobre... eu estava falando sobre a quarta meta de apoio, né? Alguns se casam, né? E aí a pessoa tem todo o suporte da paróquia, mas não é a maioria dos casos. A maioria das pessoas que entram para o apostolado, elas entram pensando, descobrem realmente essa possibilidade de celibato leigo e o vivem. Como eu falei, o apostolado não é um apostolado terapêutico, por quê? Porque a própria igreja pediu, quando o apostolado foi apresentado para a congregação, para Pontifícia Congregação para Família, para as famílias, foi pedido que não fosse nada disso, porque, como eu falei, não existe nada definido, nenhuma terapia ela garante 100% de resultado. Existem estudos, existem teorias, mas nenhuma delas é garantida que a pessoa vai assim ter a atração eliminada e vai desenvolver a atração pelo sexo oposto plenamente. Não existe isso, e a igreja é muito sábia nesse ponto, porque ela não vai se atrelar a alguma coisa que não é garantida. A igreja obriga moralmente a gente a o quê? A respeitar, a observar os 10 mandamentos. Isso é possível? Isso é possível, com a graça de Deus. Isso a igreja garante, isso a igreja exige, né? Agora, a igreja não exige que uma pessoa com atração pelo mesmo sexo procure uma terapia e vire, entre aspas, né, usando o ótulo, vire heterossexual, desenvolva a atração pelo sexo oposto. Não, porque você tem dois tipos de curas até. Você tem uma cura psicológica e uma cura espiritual. A cura psicológica, ela não é garantida, a cura espiritual sim. Você tem o batismo, você tem os sacramentos, você tem a graça de Deus. A cura psicológica depende, né? A gente tem santos que tiveram problemas até o fim da vida. Eu não sei se conhece a vida de São Francisco de Sales. Ele era uma pessoa muito iracunda, ele tinha uma ira profunda. Ele queria dar voadora a todo tempo, né? Só que ele foi conhecido como Dr. Melífluos, o doutor doce, o doutor do mel. Por quê? Porque ele era tão doce nos escritos dele, né, que não dava para transparecer isso. Só que ele mesmo fala nas cartas dele, ele queria dar voadora, e além disso descobriram debaixo da mesa dele que ela estava toda arranhada, né? Quando ele estava conversando, eu tinha é o nosso padroeiro, né? Jornalista, né? Você já sabe?
Da imprensa, né? Ele teve isso até o fim da vida dele, né? Descobriram depois que o fígado dele também estava endurecido por conta de tanta bile, né? Tanta raiva que ele sentia, né? Então, a pessoa não é obrigada. A gente dá paixão às vezes tem esse negócio. Então, a quarta meta do apoio, das casas das amizades, e a quinta meta do bom exemplo, né? Vivendo todas essas metas, eu posso, como o Felipe Agnon falou, os homossexuais, as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, são esse baluarte de mostrar que a castidade é sim possível, né? Não de eu chegar, olha, eu sou o baluarte da castidade e tal, mas vivenciar simplesmente, viver e ser um bom exemplo para as outras pessoas. Essas são as metas do apostolado. E também o apostolado não é 12 passos, né? isso, o apostolado não é um apostolado de 12 passos também, como um caminho espiritual, né? Não como um caminho de recuperação da atração pelo mesmo sexo, mas um caminho de poder viver a castidade. Como a gente fala, o apostolado é um apostolado pela castidade. Então, os 12 passos, a gente começa ali. Eu me reconheço incapaz de viver sem a graça de Deus. Eu reconheço que eu sou, eu realmente tenho essa atração pelo mesmo sexo e que sem a graça de Deus eu não consigo nada, né? Começa dali, né? Os 12 passos são adaptados, os 12 passos do AA, para exatamente essa questão da atração pelo mesmo sexo. E você tem um caminho ali, né? Do Alcoólicos Anônimos. Isso, do Alcoólicos Anônimos. Até você chegar no último, em que você vai dar um bom exemplo para as outras pessoas, que é o 12º passo, e vai ajudar outros. E você tem ali, você tem um passo em que você vai reconhecer os males que foram ocasionados a você no passado e os males que você ocasionou também. A tentar descobrir um pouco da origem. Exatamente, porque uma questão que a gente trabalha muito no apostolado também é a questão do perdão, né? Essas marcas que foram feitas na infância, muitas vezes na adolescência, como eu falei, questões de abuso, questões de ausência de familiares, de traumas familiares, de traumas na sociedade, essas questões precisam ser perdoadas. A gente precisa trabalhar muito o perdão, porque sem perdoar é impossível progredir espiritualmente. É impossível progredir na castidade, porque a pessoa, quando ela se sente acuada, quando ela se sente oprimida por essas questões do passado que às vezes acabam vindo à tona, ela procura como válvulas de escape o quê? Exatamente aquilo que tem de se evitar. A vida gay, uma relação sexual ocasional com uma pessoa do mesmo sexo, o pecado solitário mesmo de masturbação, procurar pornografia, que é um grande mal da sociedade também hoje e muito disseminado. Vai procurar tem aplicativos hoje em dia que eu gosto muito de tecnologia, então a gente tem que ficar muito ligado, porque cada hora tem uma novidade. Então tem aplicativos hoje em dia que você instala no celular, e isso existe muito no meio gay, que você instala o aplicativo, aí você coloca assim, eu tenho tanto de altura, eu tenho isso, tenho tais qualidades, gosto de tais coisas, né, sexuais, e aí o aplicativo te dá as pessoas que estão perto e que estão interessadas em você. Então o mercado, você deixou de ser uma... Perto que territorialmente? Territorialmente, ele tem geolocalização. Então tá assim, ó, fulano de tal está a 2 metros e quer sexo agora. Fulano de tal está a 10 metros de você e também assim, desse jeito, né? Tinder, né? É um tipo de Tinder, né? Eu só não vou dizer o nome para não fazer propaganda, né? Mas existem esses aplicativos. Isso é uma praga, porque muitas vezes a pessoa instalou assim, estava naquele momento de solidão, de carência, acabou ouvindo sobre isso, aí instala, aí fica naquelas, descobre alguém, acontece alguma coisa e depois se arrepende e tal, desinstala. Mas fica na cabeça, lembra daquilo, né? Porque é uma facilidade que se tem hoje em dia. Eu me lembro da minha época, todas as revistas pornográficas, uma que não existia revista com homossexual, e outra que as revistas tinham toda uma capa preta. Hoje em dia não, né? Tudo escrachado, né? Passa com a criança ali, tem que botar a mão, né? E tem essa facilidade, como eu falei, né? Pra mim era uma coisa assim de se eu quisesse assumir qualquer tipo de coisa, eu ia virar travesti. E hoje em dia você vê que não, né? Você entra na internet e já descobre mil coisas, descobre lugares, e realmente dificulta muito,
né? E o Courage tenta ser esse grupo que ali é a família, que acolhe, né? Não é... Muita gente tem preconceito em relação a isso também, ao Courage. Fala, poxa, mas uma pastoral para gay? Para que precisa de uma pastoral gay? Né? E não é uma pastoral gay, né? É um grupo de apoio para pessoas que sentem atração e que é necessário. Porque muitas vezes eu ouvi de padres até, de sacerdotes, mesmo de leigos, que isso era uma questão que era para ser tratado em privado, não podia... Não comente sobre isso não, isso aí não é para a gente falar. Tá boa, né? A gente não precisa falar sobre isso, deixa de lado, tal. Um dia vai aparecer uma menina aí e tudo bem, né? Vai resolver sua vida. Eu me estendi muito. Não, agora eu faço outra pergunta para complementar. Como é que a pessoa que estiver interessada pode entrar em contato? No Rio de Janeiro nós temos um núcleo do Courage? Nós temos núcleo em 8 cidades aqui no Brasil. Graças a Deus, e a gente pretende continuar abrindo outros núcleos também, né? A gente tem um site, www.couragebrasil.com. Lá tem as indicações de todos os e-mails de todas as cidades. A gente tem apostolado em Brasília, e os apostolados são sempre com a aprovação do bispo local, né? Porque, como eu falei para você, né, o Courage tem reconhecimento pontifício e também ele é uma associação clerical pública de fiéis. Clerical por quê? Porque tem padres associados. Cada célula, como eu falei, tem um padre que dirige, né, um sacerdote. E é pública, né? Tem um corpo diretivo de bispos lá nos Estados Unidos, a sede fica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente, como o ramo aqui se chama Courage Brasil, e lá dentro do site tem o link com todos os e-mails das cidades. Como eu falei, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, tem 2 cidades também, tem Franca e Ribeirão Preto, e a gente começou o trabalho também em Petrópolis. Coloquem o link, quem tiver com o site do Vicariato, também nas páginas paroquiais, quem tiver acesso, coloca lá www.couragebrasil.com.br. só.com. Então coloca lá nos comentários para quem se interessar. Então por lá o pessoal pode entrar em contato, e lá também tem um telefone que a gente sempre que possível atende, pode mandar mensagem no WhatsApp também. Em audiência no dia 15 de abril de 2015, o Papa Francisco disse: não apenas o homem em si mesmo é a imagem de Deus, não só a mulher em si mesma é a imagem de Deus, mas também homem e mulher como casal são a imagem de Deus. A remoção da diferença é o problema, não a solução. Eu fiz essa mesma pergunta para o Ronaldo Patatiana quando nós tivemos ideologia de gênero longe de nós, na última edição do Conversas Suburbanas. O fato da igreja se colocar contra a ideologia de gênero pode gerar, como vem gerando, certa perturbação. Os movimentos LGBT se colocam como se a ideologia de gênero atendesse aos seus interesses. Isso é verdade? Tem um apostolado do Courage, o que vocês pensam sobre, né, a ideologia de gênero e esse movimento LGBT? Sim. Como eu te falei, teve até um documento agora, se eu não me engano foi da Congregação para a Doutrina da Fé, que fala sobre ideologia de gênero, que foi lançado agora há pouco tempo. Então, o Courage é um apostolado plenamente católico, nós concordamos em tudo, seguimos, né, o que a igreja ensina. Em questão à ideologia de gênero, é uma ideologia nefasta, porque ela procura tirar essa diferença entre homem e mulher e criar, como eu falei, vai se fragmentando o ser humano simplesmente por sua, digamos assim, orientação, preferência sexual. Então, na verdade, no lugar de realmente ser uma teoria que integrasse o ser humano, pensasse no ser humano inteiramente, não, ela desintegra o ser humano. Então ela vai desintegrando cada vez mais, até a gente brincou naquele começo do LGBTQ+, não sei quantas letras, né? E ela é muito nefasta, e a intenção dos ideólogos de gênero é destruir essa diferenciação entre homem e mulher e também destruir a família. Agora querem dizer que não existe. Não existe, isso é invenção. Não, muito pelo contrário. Não existe, você teve assim o caso da Judith Butler, que veio aqui para o Brasil, tudo, né? E ela já deu várias. Se você ler os livros dela e ver também as entrevistas, é realmente destruir o que eles chamam de heteronormatividade. Sempre vão se criando termos, né? Novos termos, né? Então eles falam de heteronormatividade, do patriarcado. A intenção é até mudar a semântica das palavras para poder... Exatamente.
antigamente, como eu te falei, né, nem a palavra heterossexual e homossexual existia homem e mulher, e existia lá o ato sexual que estava fora da ordem, né, e depois foi se criando, sempre vai se fragmentando e rotulando cada vez mais, esquecendo da integridade da pessoa. Então, só que eu vejo, né, é uma visão minha, que no combate à ideologia de gênero, por exemplo, não se mostra o outro lado da igreja. Tem que ter o combate realmente contra essas ideias que são ruins, que vão contra realmente a família, vão contra o ser humano na realidade, né, na verdade. Sim, tem que existir esse combate, só que não existe um combate verdadeiro quando você não mostra um remédio também. Então, o que eu vejo muito pouco é mostrar isso. Se combate a ideologia de gênero, mas não se mostra para as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo e são levadas pelo movimento gay, porque você tem os ideólogos, você tem os líderes e você tem uma massa de manobra, né, que vai junto, né, com essas pessoas, né, como você teve em várias revoluções durante a história também. Não é porque a pessoa pegou o livro do Marx e leu lá toda a teoria que ela foi participar, ela sabia de tudo e participou ali da Revolução Comunista. O mesmo caso do movimento gay. Você tem aquelas pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, são cidadãos comuns, que não estão nem ligados à ideologia de gênero, em casamento, querem viver a vida delas, às vezes ir para balada tranquilo e não ser atormentado, não ser perseguido na rua, não ser morto, né? Mas que são levados, olha, tá vendo? Estão atacando os gays quando falam dessa questão de gênero. E aí essa massa é levada, né? E muitas vezes até, como eu te falei, as pessoas católicas que sentem atração pelo mesmo sexo, não se veem ali, não se mostra uma solução para elas. Não mostra assim, olha, a igreja tem ensinamento tal, tem uma carta pastoral sobre o cuidado pastoral. Existe o Courage, existe, se tivesse reconhecido, só existe o Courage mesmo dentro da igreja. Não existe nenhum outro movimento que trate desse assunto reconhecido canonicamente. Mas podem existir outros, né? Então mostrando possibilidades. Não, olha, você pode viver a castidade. Qual é o caminho que a igreja oferece para essas pessoas? Então fica parecendo que só existe esse combate, esse ódio, que na realidade é uma ideologia, mas acaba sendo travestido de ódio às pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. E isso afasta cada vez mais, não se mostra essa possibilidade. Então eu vejo isso como um erro que tem que ser consertado. Tem que se falar, olha, não, a igreja tem um caminho de caridade, a igreja tem um caminho bom, né? É possível sim, essa visão romantizada do mundo está errada, né? O casamento muitas vezes é um sacrifício, é uma doação que as pessoas se fazem num serviço para Deus. Não é essa coisa de ficar encontrando o par perfeito para a vida inteira que nunca vai ter problema nenhum. Muitos aprendizados que a gente teve hoje, né? Primeiro, eu acho que a gente ter realmente essa consciência de acabar um pouco com essa visão romantizada de que nós só temos duas ou poucas trajetórias de vida para seguir, né? E esquecendo da questão do celibato leigo, né? A questão da comunidade também, paroquial inclusive, né? E que nós, como comunidades paroquiais, nós precisamos ser realmente família, né? Ser família de todos, né? E é isso que realmente a gente sente muita falta. E mudar a nossa mentalidade, né, em relação às pessoas com a ANS, entender que são irmãos e que rótulos não ajudam a gente nesse processo, muito pelo contrário. Bom, nós vamos fazer, o verso do Romanos ainda não acabou, nós vamos fazer um intervalo de 30 minutos, pode ser? Né? E aí a gente vai tomar um cafezinho, ver os livros lá da Paulo, comer uns pães de queijo, e depois no retorno, né, nós 15 minutos então, 15 minutos nós voltamos para as perguntas. Tá? Nós temos algumas perguntas aí pelo WhatsApp também, acredito que debater pela transmissão. Oi povo, daqui a 15 minutos nós voltaremos com a transmissão. Tá bem? Voltou? Daqui a 15 minutos nós voltaremos com a transmissão. Vem com a gente. Quem quiser continuar colocando as perguntas, pode colocar aqui. Sim.